Então, Sim. E agora vou já só um minutinho. e pronto, já estamos, não é, Rita? Só um minutinho. Já estamos em direto. Pronto. Então, vamos começar a última sessão do ciclo de workshops Raparigas nas Engenharias e Tecnologias. Bom dia a todos e a todas, em particular aqui ao nosso painel de oradoras e de moderadora, com a moderação também daqui da Ana Batalha Oliveira, do Jornal de Negócios. Esta é a última sessão deste ciclo de workshops, que começou em fevereiro e que tem tido uma adesão bastante grande, tendo em conta as circunstâncias que temos vivido. Muitos estudantes estiveram a assistir através de casa. Hoje já é possível que estejam junto dos professores e das professoras nas escolas. Portanto, apresentando aqui um bocadinho o projeto Engenheiros por um Dia, para quem não conhece, é uma iniciativa da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, a doutora Rosa Monteiro, e tem aqui o principal objetivo de promover junto dos estudantes de ensino não superior a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, acabando aqui também por desconstruir a ideia de que estas áreas são domínios masculinos, como podemos ver pelo painel de hoje. Não são, e as raparigas e mulheres estão também nestas áreas, em menor número, mas fazem um papel tão bom como qualquer homem. Portanto, se calhar, não demorando muito mais tempo, mas agradecendo também sempre aqui a coordenação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e também a participação da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, onde eu me incluo, e também ao Instituto Superior Técnico e à Ordem dos Engenheiros, pela articulação na coordenação do projeto. Se calhar passava aqui a palavra à Ana, e pedia também que aqui a Thais, a Bárbara, a Sara e a Fernanda se apresentassem um bocadinho. Só dizer que esta sessão está a ser gravada e está a ser transmitida no Facebook, portanto, quem não estiver confortável com a situação da gravação pode desligar a câmara. Não há qualquer tipo de problema. E também pedi que tenham atenção aos microfones, para não haver interrupções e a sessão fluir de maneira mais tranquila, e pronto. Podem fazer as vossas questões através do chat, também no Facebook, estamos atentos às questões que são colocadas através da página, que está a ser transmitido na página da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Portanto, boa sessão a todos e a todas. Obrigada. Obrigada, Mónica, também pelo convite e pela iniciativa. Agora, então, vou passar a apresentar as nossas convidadas e, se calhar, também começando por mim própria. O meu nome é Ana Batalha Oliveira, trabalho no Jornal de Negócios e, geralmente, escrevo sobre energia. É o assunto em que tenho vindo a especializar-me e que me ocupa a maior parte do tempo. Daí também estar aqui entre 4 convidadas que vêm representar precisamente várias vertentes da engenharia dentro deste setor da energia. E vou então, se calhar, começar pela Thais Teodoro, que trabalha na EDP como trainee. Olá, Thais, queres contar-nos um bocadinho sobre o teu percurso até chegar aqui e também a tua função hoje na EDP? Sim, claro, bom dia. Gostava de, a partir de agradecer pelo convite, uma iniciativa bem importante, assim, eu acredito. Meu nome é Thais Teodoro, tenho 29 anos, sou brasileira, eu sou engenheira industrial, então todo o meu percurso profissional, a maior parte foi no Brasil, então eu passei lá por setores
de telecomunicações, trabalhei em banco, em algumas coisas variadas. E aqui em Portugal eu estou agora na EDP, trabalhando na área de novas tecnologias, terminando meu mestrado, então também com um foco em energia. Então, basicamente, o que eu estudo agora são novas tecnologias relacionadas ao mercado energético. Ok. E na EDP, como trainee, estás focada em quê, mais exatamente? Então, dentro dessa área, né, de novas tecnologias, eu estou muito mais focada na parte de Data Analytics, então, de fato, análise de dados e como trabalhar a informação que a gente tem. A EDP tem um projeto de ser bem forte na questão da transformação digital, então, ser uma empresa voltada a dados, né? Então, é tentar ajudar um pouco a empresa nesse sentido, de fato, de conseguir trazer a digitalização e a informação, de fato, para agregar valor nisso dentro da empresa. Ok, obrigada. A seguir também temos a Sara Silva, que faz parte da equipa de operação de mercado da REN. E então, Sara, gostava de saber um bocadinho como é que tens movido nesta área também. Pronto, muito bem. Então, o meu percurso começou um bocadinho a gostar muito de matemática e física e estas coisas, e portanto para mim foi um bocadinho natural acabar por tirar o curso de Engenharia Mecânica. Depois acabei por, durante o curso, perceber que eu gostava mesmo de energias, fiz o mestrado e após o mestrado entrei nos trainees da REN. Nos trainees da REN, passei pelas áreas da área de negócio de gás natural, especificamente, e acabei alocada ao Centro de Despacho de Gás Natural, que é o centro que faz a gestão da rede de transporte de gás natural em Portugal. Pronto, foi um trabalho muito motivante, uma pessoa sente a importância daquilo que está a fazer, e surgiu depois a oportunidade de entrar na operação de mercado da REN, que acaba por fazer um pouco aqui a gestão comercial da ligação com os comercializadores e a REN, e uma parte também de disponibilização dos serviços da REN aos comercializadores e a quem queira utilizar. E, portanto, é um bocadinho isto que eu faço, um bocadinho dos dois, neste momento. Muito bem, portanto, primeiro temos Analytics, agora temos gás dentro das redes também, e podemos passar a algo bem diferente, que é a Bárbara Lopes, que trabalha na Águas de Portugal Energias, que é uma empresa da Águas de Portugal. Bárbara, será que podias explicar-nos também um pouco em que consiste a tua profissão? Certo. Bom dia a todos. Quero começar por parabenizar esta iniciativa. Acho que é muito importante. Nós somos o exemplo de que não há barreiras para as mulheres. Agradecer o convite, cumprimentar as minhas colegas, a moderadora, a organização. Portanto, tal como a Ana referiu, eu sou a Bárbara Lopes. Sou engenheira mecânica, especializei-me em energia, tudo isto pelo Instituto Superior Técnico, que é um dos promotores desta sessão, deste projeto. Iniciei a minha carreira como investigadora no Grupo de Energia das Ondas, também do Instituto Superior Técnico. Depois decidi que queria vir para a indústria, fui para a EFASEC, que também é uma empresa portuguesa. Trabalhei na unidade de ambiente e indústria, na área do biogás, centrais de triagem, tudo aqui muito ligado também ao ambiente, e recentemente juntei-me à ADP Energias, onde o meu principal foco é no programa Zero do Grupo Águas de Portugal, que terei a oportunidade de falar um bocadinho mais à frente. E também pertenço ao grupo de jovens da Associação Smart Waste Portugal, onde sou co-coordenadora do grupo de educação, e pertenço também ao grupo de jovens da International Solid Waste Association. Portanto, o meu percurso tem estado sempre ligado à energia e agora, mais nos últimos tempos, também muito virado para a sustentabilidade, a economia circular, ambiente. Portanto, aqui nestas áreas. Tudo áreas que cada vez mais ouvimos falar e que ganham aqui também muita importância. Exato. Obrigada. E então, falta-nos a Fernanda Santos, que é responsável pelo Departamento de Formação e Educação da DECO e pela área de Projetos e Inovação. Ou seja, a Fernanda é das nossas oradoras a única que não é engenheira, no entanto, está mesmo muito próxima do tema da energia e é por isso que está aqui também a enriquecer o nosso painel.
Fernanda, queres contar-nos um bocadinho o que fazes e como é que a tua profissão se relaciona com a área de energia? A Fernanda. Fernanda, desculpa, o microfone. Ainda não tinha o som ativado. Obrigada, Ana, e muito bom dia a todas e a todos que também estão aqui connosco, é verdade. Eu não sou engenheira e tenho a dizer, em primeiro lugar, que nesta área onde eu trabalho, da defesa do consumidor, nos faz muita falta os profissionais da área da engenharia e, em especial, as mulheres, claro. Porque o trabalho que tenho desenvolvido, eu sou licenciada em Sociologia, o trabalho que tenho desenvolvido de informação ao consumidor na DECO, que é a sua principal função, enquanto Associação de Consumidores, dar informação aos consumidores, e eu em especial nesta área da educação, a trabalhar com as escolas, promover projetos que ajudem os jovens também a serem consumidores mais críticos e mais responsáveis. Trabalhamos com muitas áreas técnicas onde a engenharia é essencial, desde este tema agora da energia, que estamos aqui em cima da mesa, mas eu, como já tenho também mais alguns aninhos em relação aqui às minhas colegas do painel, já trabalhei muitos temas na área da alimentação e relacionados com a engenharia alimentar, no ambiente de uma forma geral, todas estas questões que hoje se colocam da sustentabilidade e onde a engenharia do ambiente também tem uma especial relevância. Portanto, eu sendo da área das ciências sociais, tenho feito um grande esforço para conseguir ter esta componente mais técnica que faz falta no meu trabalho para dar uma melhor informação aos consumidores, quer sejam eles mais novos ou eles já mais crescidos. Portanto, deixo aqui esta sugestão de interesse para acompanharem na vossa vida futura na área da defesa do consumidor e da proteção dos consumidores, porque os consumidores precisam muito de informação para fazer as melhores escolhas e, nesse sentido, as áreas da engenharia podem dar um contributo significativo para ajudar os consumidores a terem uma melhor compreensão sobre as escolhas que fazem, sobre os produtos que adquirem. Portanto, na verdade, não sendo engenheira, tenho feito um grande esforço para me adaptar e, portanto, trazer este conhecimento para dentro da associação e, com isso, conseguir fazer um melhor trabalho junto dos consumidores. A energia é um tema muito importante nos dias atuais, porque é necessário que os consumidores, que na verdade são aqui também um driver muito importante, tenham a sensibilidade para mudar o seu comportamento, tenham a motivação para mudar o seu comportamento e para isso precisam de ter mais informação, porque só assim é que eles conseguem ser energeticamente mais eficientes, reduzir as suas faturas de energia, que é uma coisa que interessa muito aos consumidores, que é sempre reduzir os seus custos e conseguir assim também contribuir para um melhor ambiente. Portanto, digamos que é esse trabalho que eu faço aqui na associação, com várias campanhas informativas. E que é importante, porque se a informação está lá dos engenheiros, tem de chegar a alguém. Tem que passar. É mesmo muito importante. Deixa-me também dar-lhe este testemunho, porque por vezes a informação, o consumidor, que somos todos nós, temos o nosso dia-a-dia, não é? E na verdade precisamos de trabalhar matérias muito complexas enquanto consumidores e com coisas muito simples, portanto, em relação à energia, mas em relação, por exemplo, aos serviços financeiros, também se pensarmos um bocadinho sobre isso, até mesmo sobre os alimentos, portanto, que um consumidor quase que tinha que ter várias especialidades para ser um bom consumidor e para fazer as melhores escolhas. Ora, isso não é possível, não é? Mas o trabalho que os técnicos podem ter é, de facto, de facilitar o acesso à informação aos consumidores para eles depois, no seu dia-a-dia, de uma forma simples, fazerem melhor o seu trabalho. Portanto, é esta aliança que é muito importante. E é um bocadinho o que também estamos a tentar fazer aqui hoje. Exatamente. Obrigada a todas pela partilha. Agora que estamos já mais familiarizadas umas com as outras e conseguimos transmitir ao público o que cada uma faz, podemos passar para o nosso workshop em si e aprender um bocadinho mais sobre energia. Eu ia então lançar uma primeira questão que é o básico do mercado que, como a Fernanda nos alertou, nem sempre é assim tão fácil de compreender, e é então como é que a energia chega às nossas casas.
Nesta parte, sei que a Sara tinha um vídeo, se não me engano. Sim. Pronto, então se calhar passava a primeira palavra à Sara precisamente. Muito bem. Então, começando assim um bocadinho pelo início, não é? O que é esta coisa da energia e como é que ela chega às nossas casas? A energia acaba por ser um pouco a capacidade de realizar trabalho ou uma ação. E, portanto, nós conseguimos ter muitos tipos de energia de realizar trabalho. Aqui, por exemplo, eu se pegar nesta caneta, estou aqui a ter que despender energia para elevar a caneta, não é? Eu despendo energia, comi qualquer coisa antes e quando a elevo, o que acontece é que estou a realizar o trabalho de elevar. E, portanto, isto aqui na energia, na questão da energia, por exemplo, uma central, uma torre eólica, o que faz é recebe a energia que vem do vento, que faz mover as pás da torre, que a transforma em energia elétrica e que esta energia elétrica é levada para as nossas casas e que nós usamos em casa nos mais variados dispositivos, não é? E, portanto, como é que esta energia é trazida até a nossa casa? Eu pedi então que passassem o vídeo, se faz favor. Vou já tratar disso. Obrigada. O António já tem aqui isto, pronto. Isto tem som, Sara? Pois, não se está a ouvir o vídeo, António. Enquanto se calhar percebemos porque é que o som não está a passar, não sei se a Sara pode explicar um bocadinho melhor, já que a REN é a empresa das redes a nível nacional, o que é que a REN tem em termos de distribuição de energia. Não sei se isto... Não, sem querer, claro. Por cima do vídeo, não é? Mas... Sim, não, claro, podemos continuar. Portanto, é para esta energia chegar à nossa casa, ela precisa de uma infraestrutura, precisa de muita tecnologia e muita engenharia para a produção, para o transporte, para a distribuição e depois mesmo para a chegada à nossa casa e a utilização em todos os dispositivos. Em Portugal, como isto funciona, é do seguinte modo: nós temos a zona de transporte de energia, portanto, tanto aqui na vertente da eletricidade temos as linhas de muito alta tensão, isso é um dos trabalhos da REN, fazer a gestão das linhas de muito alta tensão e a manutenção também, claro. Muito alta tensão são aquelas onde passa mais energia, é isso? Mais ou menos, sim, é mais ou menos isso. Portanto, acaba por estar encadeado. Temos uma zona de muito alta tensão que depois passa para uma zona de alta e média e baixa tensão, a zona de distribuição, e que depois chega às nossas casas. Okay. Para a eletricidade funciona basicamente assim. No gás também é muito semelhante. Nós em Portugal não temos produção de gás natural neste momento, mas temos o transporte do gás que vem do exterior por gasodutos que são enterrados no solo e que percorrem o país para trazer o gás natural diretamente às casas. Portanto, temos uma zona de alta pressão onde a REN entra, que é o transporte de alta pressão de gás natural, que depois é levado para as zonas de distribuição e que chega depois à nossa casa. Portanto, Deduzo que existam diferentes graus de inovação dependendo de que rede estamos a falar, e então se calhar perguntava só se há alguma que seja particularmente desafiante do ponto de vista da engenharia. Portanto, aqui nos dois, na verdade, neste momento estamos em pontos críticos da história aqui da inovação e do desenvolvimento,
Na parte da eletricidade, está-se a tentar, não particularmente a REN, mas aqui todo o mercado, na verdade, a tentar resolver a questão do armazenamento de energia elétrica. Não existe neste momento uma maneira que não seja muito custosa e completamente fora daquilo que seria razoável para armazenar energia, e, portanto, isto é um dos pontos-chave a resolver. Claro que depois temos também aqui toda uma questão relacionada com a descarbonização de toda a atividade de transporte de energia, portanto, a retirada de energias fósseis para a utilização de energias renováveis. Isto em si também é um grande ponto neste momento de inovação. E aqui para a parte do... Desculpa, Ana. Não, eu disse ok, porque só para esclarecer, porque acho que isso puxa a curiosidade das pessoas, se calhar vamos ainda um pouquinho mais a fundo nesses temas pelo menos na descarbonização mais tarde, não é? Mas Sim. ias dizer que havia uma terceira área muito desafiante? Exato, na parte do gás natural temos aqui também aquilo que provavelmente já devem ter ouvido muito, que é o hidrogênio e o biometano, portanto a introdução de gases gases mais renováveis, portanto o biometano aqui acaba por ser um gás, é gás natural renovável, e o hidrogênio, que é uma fonte de energia limpa, portanto, e a introdução destes gases no transporte e distribuição de gás natural, de maneira a avançarmos nestas metas que existem neste momento da descarbonização do setor. Ok, obrigada. Rapidamente, dentro deste tema, ainda de como é que a energia chega às nossas casas, ia só perguntar ainda se calhar à Thaís, já que representa uma comercializadora, se tem algo a acrescentar em relação a esta questão tão simples e complexa ao mesmo tempo. Só como observação, né? Porque, por exemplo, no caso da EDP, a EDP é uma empresa que ela atua em toda a cadeia de valor da energia, então desde a parte da geração até a comercialização em si. Então é uma coisa que não necessariamente é de conhecimento de todo mundo, mas que as empresas elas podem atuar em diferentes setores, né? Como a Sara comentou, então desde a geração, então você tem a parte da transmissão da energia que vão para a distribuição, né? Para as subestações e depois de fato para a comercializadora. Então quando você, por exemplo, contrata uma comercializadora, não necessariamente você sabe quem está gerando a energia ou de onde ela vem, porque não é uma decisão do cliente, né? Do consumidor, a decisão é de contratar de fato da comercializadora. Então, algumas empresas vão atuar em diferentes etapas dessa cadeia, e pode ser que uma empresa atue, no caso, por exemplo, da EDP, que é o meu exemplo óbvio, que atua de uma ponta até a outra. Então, apenas esse comentário, mas a explicação da Sara foi bem completa. Vou concordar com ambas, e já que também temos outras questões, vou então avançar para a questão de cada vez mais estamos ligados a toda a hora, sobretudo devido às novas tecnologias. E então a questão que aqui se impõe é se isto quer dizer que as redes de energia vão ficar cada vez mais sobrecarregadas e se isto é de alguma forma um problema e um desafio. Aqui ia pedir se calhar às engenheiras a resposta mais técnica e à Fernanda o lado dos consumidores, começando talvez pela Bárbara, já que trabalha no maior consumidor de energia a nível nacional, se não estou em erro. Queria saber se te parece que a pressão sobre as redes hoje em dia é um problema. Ok. Portanto, só aqui para situar, nós no Grupo Águas de Portugal, a nossa principal atividade é a gestão integrada do ciclo urbano da água. Nós estamos em todas as fases, desde a captação ao tratamento, distribuição de água para consumo público. Temos também recolha, transporte, tratamento e rejeição de águas residuais, quer urbanas, quer industriais, e estamos também na sua reciclagem e reutilização. Apesar da nossa principal atividade ser a água, nós precisamos de energia em todas estas etapas. E tal como a Ana referiu, nós somos o maior consumidor público de energia, consumimos cerca de 1,5% da energia de Portugal, o equivalente a 750 gigawatt-hora por ano. Isto traduzido por miúdos significa que é o equivalente ao consumo da cidade de Lisboa.
E, portanto, aqui a energia é uma das nossas preocupações e um dos desafios do futuro, do qual terei a oportunidade de falar mais tarde. Em relação à pergunta da Ana, se o uso de tecnologia e o facto de estarmos sempre ligados faz com que haja maior pressão sobre as redes. Eu acho que esta relação não é totalmente linear. Por exemplo, se nós formos comprar um eletrodoméstico, os frigoríficos de hoje em dia consomem menos do que os frigoríficos de há X anos atrás, da altura dos nossos avós, por exemplo. Portanto, aqui temos um exemplo de como a evolução da tecnologia não pressupõe o aumento do consumo. No entanto, se nós compararmos o nosso estilo de vida hoje em dia com o dos nossos bisavós, claro que sim, nós temos muito mais coisas eletrónicas, usamos muito mais da rede e claro que sobrecarregamos a rede e foram necessárias várias modificações para a rede aguentar este consumo, claro que sim. É certo, então lá está. Obrigada, Bárbara. Isso passa um bocadinho o ónus também para as escolhas dos consumidores e de quem está em casa. E então perguntava à Fernanda se ainda há muito trabalho a fazer na educação dos consumidores no que toca precisamente ao consumo de energia. Imenso trabalho, porque tal como aqui foi referido, hoje em dia a tecnologia, apesar de trazer maior eficiência, também acaba por trazer mais consumo, porque há sempre um apelo e uma grande pressão comercial para que o consumidor faça a aquisição dos novos modelos, e isto acaba por também gerar mais resíduos, não é verdade? Para além do problema da energia, temos também o problema dos resíduos, porque rapidamente muitos equipamentos se tornam obsoletos. Portanto, este é um grande desafio para o consumidor. O consumidor tem muitas preocupações ambientais, mas na verdade, e é esse o esforço que a DEC faz muito junto dos consumidores, em especial dos mais novos, que têm estas preocupações ambientais, porque na verdade depois são pouco sensíveis à mudança do seu comportamento, e há uma falta de reconhecimento que somos nós, cada um individualmente, com as nossas escolhas, que contribui para este problema que é global. E, portanto, fazer sentir a um jovem que são as suas escolhas, as suas opções no seu dia-a-dia, que acaba por ter este impacto, que ele não sente, não é? É muito difícil e, portanto, é esse o esforço que nós fazemos para que o consumidor perceba que nos seus gestos cotidianos, com pequenos gestos, e agora na questão da energia, as coisas podem mudar, porque também sabemos, no caso das águas de Portugal, sou o maior consumidor, mas os consumidores todos juntos, e neste caso, se olharmos para a Europa, também têm um peso significativo no consumo de energia. Aliás, as residências a nível europeu consomem cerca de 40% da energia e são responsáveis por 36% das emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, há aqui alguma coisa que nós temos que fazer individualmente, porque, ao contrário das águas de Portugal, que estão organizadas enquanto empresa, os consumidores estão dispersos, cada um na sua casa. E, portanto, conseguir motivar todos os consumidores, cada um com o seu estilo de vida e na sua casa, é de facto um trabalho difícil. Mas nós temos exatamente um projeto que é a DEC Jovem, que trabalha com as escolas, nesse sentido de ajudar as escolas a ter mais projetos nesta área e a levar esta informação junto do consumidor para eles saberem o que é que têm que fazer. Passar esta informação mais técnica para os consumidores de uma forma mais simples é essencial e é esse o trabalho que nós fazemos aqui na associação. Por exemplo, só para deixar então esta dica mais prática, os consumidores saberem quais é que são os equipamentos em casa que consomem mais energia, para poder, não abdicando do seu conforto, fazer uma melhor gestão e serem mais eficientes. A climatização, o aquecimento da casa, o arrefecimento da casa, o aquecimento das águas, são os equipamentos que consomem mais energia, portanto, aos quais eu devo dar uma especial atenção para reduzir o meu consumo. Se eu reduzir o meu consumo, já agora só para também dar esta nota, porque às vezes os consumidores não relacionam, e já fizemos um inquérito sobre isso, não conseguem relacionar o ato do seu consumo de energia com a emissão de gases de efeito de estufa, porque muitos desconhecem que o seu consumo leva à produção e a produção é que é responsável pela emissão
dos gases de efeito de estufa. De facto, isto não acontece na nossa casa e por isso muitas vezes esta relação é mais difícil para o consumidor. Mas se eu tiver esta informação, eu consigo ter um melhor comportamento na minha casa para conseguir reduzir o meu consumo. E tenho que saber onde é que tenho que atuar. E depois tenho que estender também esta preocupação às outras áreas. Também no meu trabalho, por exemplo, na minha escola, porque a verdade é que eu lá em casa pago a fatura, ou os meus pais, neste caso, pagam a fatura. No trabalho, como este custo não vem diretamente para o nosso bolso, às vezes tendemos a ser um bocadinho mais desleixados. Assim como na escola, não é? Não somos nós que pagamos e, portanto, é fácil na escola esquecermos também destas regras básicas de sair e apagar a luz da sala, não deixar as luzes da casa de banho acesas. São coisas tão simples, mas é aqui que vai a maior parte do consumo da energia. Portanto, temos que todos ser mais responsáveis. E estamos então a perceber agora a diferença que fazem pequenas coisas, e isso é sem dúvida muito importante. Agora, para fechar esta terceira parte, esta primeira parte do nosso workshop, uma terceira questão, que é como é que a tecnologia pode contribuir para um dia-a-dia mais sustentável? Vem muito na sequência então das preocupações que estávamos a falar e desses cuidados que a Fernanda enumerou. Aqui, ao mesmo tempo que falávamos um bocadinho de como é que estamos a caminhar para o dia-a-dia mais sustentável, pedia também para falarem um pouco melhor sobre os maiores desafios que as vossas empresas estão a enfrentar, sendo que muitos deles, como até já percebemos pelo aquele lamiré que a Sara nos deu, muitos deles devem estar relacionados com a sustentabilidade. Aqui podemos começar, por exemplo, pela Thaís, já que trabalhou em estratégia, análise de risco, maiores desafios e sustentabilidade. Como é que nós estamos neste momento? Para onde é que vamos? Sim, hoje na EDP a gente tem alguns desafios, um deles, assim, né, para numerar os principais, a gente tem essa questão do crescimento da demanda, de fato, porque tem projeções de que a demanda vai crescer globalmente 30% até 2040, algumas projeções apontam para mais, então, com o aumento da tecnologia, né, todo mundo tem, enfim, telefones e aparelhos e muitas coisas, de fato, a gente tem esse crescimento na demanda, então o desafio é como atender esse crescimento, né, como suprir essa necessidade, ao mesmo tempo que a gente faça isso de uma forma sustentável. E aí, sustentável, a gente não fala só do meio ambiente, mas sustentável na questão social, sustentável em relação a como isso vai afetar, né? Por exemplo, se a gente precisa criar novas plantas de energia, como isso afeta a comunidade. Então, a gente tem na EDP o compromisso, né, de ser carbon free até 2050 e reduzir... ter fonte 100% renovável também para reduzir a emissão de carbono e parar de usar combustíveis fósseis até 2050. Então, isso é um desafio. A gente ainda hoje tem plantas que usam carvão, né, como principal fonte de energia. Então, é um desafio fazer essa transição energética para 100% renovável. A gente tem essa questão da pressão ambiental, né, porque não só de governo e política, mas da opinião pública também, que felizmente está mudando muito. As pessoas estão ficando mais conscientes de que é importante pensar sobre isso e pensar no impacto que a produção tem, produção não só das empresas de energia, mas, enfim, qualquer tipo de sistema produtivo, no geral, tem, né, para a sociedade e para o meio ambiente. E um outro desafio muito grande é aquilo que eu mencionei no começo, que é essa questão da digitalização, né, de ser uma empresa voltada a dados e trabalhar muito na questão do digital, porque a tecnologia hoje, quando a gente fala, né, de indústria 4.0, a tecnologia ela tem ficado muito forte e é uma pauta muito forte. Então, como usar novas tecnologias, não só para aumentar a produção, mas também para democratizar o acesso à energia, porque embora a gente fale de aumento da demanda, se a gente pensar no mundo, 10% da população não tem acesso à energia elétrica. Então, são pessoas que não têm energia em casa para cozinhar ou armazenar comida. Então, como usar essas tecnologias para aumentar, né, e para democratizar esse acesso? Então, o que a gente pode criar de ferramenta, o que a gente pode criar de produto para gerar mais segurança para os nossos colaboradores? Então, o que a gente pode ter de tecnologia para, por exemplo, evitar que alguém que tem que fazer uma manutenção numa torre tenha, de fato, que ter acesso a isso? Então, pensar, de fato, o que a gente consegue fazer em inovação e desenvolvimento para aumentar a segurança dos nossos colaboradores, aumentar a qualidade do serviço, aumentar a confiança e pensando também sempre nessa questão de sustentabilidade, né, em todos os pilares que a sustentabilidade envolve.
Obrigada, Thais. Parece muito interessante que tenhamos dado essa conotação à sustentabilidade, que faz parte, na verdade, mas que é menos usada, que é a preocupação social com estas questões, porque acho que o nosso público, como a sustentabilidade é uma palavra tão usada hoje em dia, também como jornalista, se calhar agora dou só esta visão, realmente perde-se um bocadinho quase o significado da palavra da maneira que ela é usada tantas vezes para tantas coisas diferentes. E, no entanto, ser sustentável significa só não gastarmos em demasia e conseguirmos que os recursos se mantenham disponíveis para que os possamos usar, portanto, com algum cuidado e que não os esgotemos. E isso aplica-se também, obviamente, a outras partes, não só ao ambiente, mas também sociais, porque o dinheiro também escasseia em algumas casas. Ainda assim, já que estamos aqui a falar de engenharia e que a Sara nos deu assim, algumas luzes sobre partes tecnológicas que contribuem para a descarbonização e não só, voltava então à Sara se ela queria elaborar um pouco mais estas inovações que estão a ser feitas em termos de sustentabilidade. Claro, Ana, eu vou falar um bocadinho melhor da área onde eu estou, que é o gás natural. Portanto, aqui neste momento o que se está a trabalhar incansavelmente, não só aqui a nível de Portugal, mas a nível da Europa e do mundo, é a introdução de gases renováveis nas redes que nós já temos neste momento. E, portanto, a ideia seria tornar o sistema todo um bocadinho mais sustentável exatamente por causa disso. O gás natural, apesar de ser um gás limpo relativamente a outras tecnologias, por exemplo, o carvão e coisas do género, e outros gases, é um gás fóssil, portanto tem algum nível a queima de gás natural tem alguns níveis de poluentes e, portanto, podemos tornar o processo mais sustentável. E aqui far-se-ia como? Com a injeção de gases renováveis nas redes que já temos. E o que se está a estudar neste momento é exatamente isso. Que quantidades é que se podem pôr, como é que os clientes que são abastecidos através de gás natural e que utilizam a queima de gás natural para as mais variadas atividades, como é que os sistemas dos clientes reagiriam com esta quantidade de hidrogênio e de biometano e etc. E neste momento o problema é, para além disso, é também a própria produção de hidrogênio. É algo que é complicado, neste momento ainda não está completamente estabelecido exatamente como é que todo o sistema vai funcionar à volta desta produção de hidrogênio e, portanto, estamos mesmo numa altura de revolução do sistema e são os próximos anos que vão ditar um pouco como é que a tal meta da descarbonização de toda a economia até 2050, como é que isto tudo se vai processar. Acho que isso é muito interessante agora para quem está a entrar na faculdade, não é? Ou para quem está a pensar nisso neste momento, uma área nova e que pode ter grande crescimento, ou não, estamos numa fase muito de descoberta, e era mesmo isso que se calhar ia perguntar. Que anos é que achas que serão decisivos para perceber se o hidrogênio verde é uma possibilidade ou nem tanto? É assim, a minha opinião é pessoal, vão ser os próximos 2 anos. Neste momento nós já temos regulamentação feita pelo nosso regulador para que o hidrogênio entre já a partir de outubro, portanto é uma coisa que vai acontecer agora, está-se a descobrir à medida que se vai fazendo, mas está-se a fazer agora. Isto vai depender do que é que os comercializadores, como a Thais há bocado estava a dizer, nós somos o transporte, fazemos a gestão do transporte e de alguma distribuição são os comercializadores que efetivamente compram e vendem o gás e têm os clientes. Portanto, vai depender um bocadinho aqui da vontade dos clientes e dos comercializadores em utilizar vai depender um bocadinho de muita coisa, na verdade, como é que na parte técnica isto efetivamente vai funcionar,
E, portanto, eu diria que está a acontecer agora, são os próximos 2 anos vão definir um bocadinho o que é que vai acontecer. Ok, obrigada. Ainda temos esta questão. Se calhar, Bárbara perguntava, já que a ADP é novamente um grande consumidor de energia, se a sustentabilidade então é uma grande preocupação e como é que estão a tentar colmatar esta questão. Ok, Ana, obrigada pela questão. Portanto, claro que o Grupo Águas de Portugal, integrado num país que tem um roteiro de neutralidade carbónica a 2050, adotou a sua estratégia e, portanto, é o primeiro grupo mundial do setor da água a assumir que irá atingir a neutralidade energética em 2050. Para tal, nós desenhámos um programa, que é o Programa Zero, que se calhar já ouviram falar. Portanto, este programa tem por base a redução de consumos por eficiência energética e a produção própria de energia, sendo que na produção própria de energia nós vamos apostar no mix energético. Quer isto dizer que vamos conjugar várias tecnologias, entre elas temos a produção solar fotovoltaica no solo, temos também flutuante, temos energia eólica, temos também energia do biogás, que depois poderá dar origem ao biometano, que já ouvimos a Sara falar. Temos também mini-hídricas e, portanto, o grande desafio para o grupo, na minha opinião, é, como vocês sabem, as energias renováveis são intermitentes. Nós não temos sol durante todo o dia, não temos vento durante todo o dia, nem temos sol durante o mesmo período de horas todos os dias. Portanto, isto varia. E aqui o grande desafio é nós conseguirmos adaptar o nosso consumo à nossa produção. Ou seja, por causa dos tarifários elétricos, nós tentamos consumir sempre que possível, claro que isto depende de instalação para instalação, tentamos consumir mais energia quando ela é mais barata. No entanto, e isso não é, por exemplo, durante a maior produção de energia solar, e o que nós vamos ter que fazer é tentar prever a nossa produção e tentar adaptar sempre que possível o nosso consumo à nossa produção, sem que o consumidor final se aperceba disso. Portanto, quando nós abrimos a torneira, tem de chegar água. Eu tenho de ter água no reservatório para que essa água chegue à casa do consumidor. E, portanto, esta gestão da produção, do consumo, das instalações, do funcionamento, é aqui um grande desafio. E claro que, pronto, com isto iremos reduzir a nossa pegada carbónica, que é um objetivo do grupo, e vamos atingir a neutralidade energética em 2050. É um caminho longo que estamos todos globalmente está a ser percorrido, muitos compromissos e para o bem de todos vamos estar muito atentos com certeza a esses desenvolvimentos. Agora, se calhar como começámos um bocadinho, 2 minutinhos mais ou menos atrasadas, ainda tinha tempo para perguntar à Fernanda se os portugueses têm cada vez mais consciência ambiental e valorizam os esforços das empresas. Penso que sim, todos temos cada vez mais consciência ambiental e, portanto, é claro que os portugueses também têm, os mais novos também têm, todos mais consciência. O dilema está entre o ter consciência e o mudar o comportamento, porque a neutralidade carbónica só será alcançada se de facto houver uma mudança em cada um de nós enquanto consumidores, e isso é reconhecido pela Comissão Europeia, daí que a preocupação da capacitação do consumidor hoje esteja na ordem do dia. Por mais esforços que a indústria e os operadores tenham, se de facto o consumidor também não fizer um upgrade do seu comportamento, não é possível atingir a neutralidade carbónica. E é aí que está a principal questão. E é nesse sentido que todos devemos juntar esforços, não só as associações de defesa do consumidor, mas aqui também os operadores e os comercializadores têm que ter uma abordagem junto do consumidor
que ajude a esta mudança. É claro que a tecnologia hoje ajuda bastante e é também motivadora para que os consumidores mudem os seus comportamentos, mas também temos que nos lembrar, porque estávamos a ter esta discussão agora há pouco sobre a questão das tecnologias, não é? Grande parte dos consumidores não têm competências digitais para acompanhar estas alterações tecnológicas que estamos a viver. Ainda nem todos têm internet em casa, aqueles que têm às vezes um acesso muito, muito difícil, e a população com mais idade tem fracas competências digitais e, portanto, isto é um entrave para os benefícios que a tecnologia pode trazer e, portanto, isto é preciso também ter presente e fazer um esforço para melhorar também as competências digitais dos consumidores. Depois ainda queria dar outra... Desculpa, Ana. Diga. Não, diga só essa última. Estou a falar muito... Não, está okay. a falar bem. Okay. A seguir temos tempo. Diga essa última nota. E também, não sei se me estou a ouvir bem, há pouco tinha aqui uma nota que talvez não me tivesse a ouvir muito bem. Já agora, outra questão que gostava de tocar em relação à tecnologia é que também, por vezes, esta mesma pode trazer um efeito contrário no consumidor, um chamado efeito rebound, de ricochete, ou seja, também acontece e também se verifica que com mais tecnologia e mais eficiência, o consumidor, por vezes, acaba por consumir mais, porque como pensa, por exemplo, que tem um equipamento mais eficiente, então acaba por se esquecer de desligar ou de ter o melhor uso. Portanto, eu diria que o consumidor é uma pessoa complexa. Não é fácil, mas efetivamente temos que nos focar muito neste protagonista, não é? Neste ator, que é essencial em todo este processo e nesta economia circular. É o consumidor que consegue fechar o ciclo, não é? Portanto, todos conscientes, mas cada vez mais coisas a estar atentos e cada vez mais cuidados a ter nos nossos comportamentos. Ana, desculpa, só muito rapidamente, eu vi agora que havia aqui uma questão sobre... Bom Dia disse que não tínhamos exploração de gás natural ainda. Temos uma possibilidade em Portugal continental. Pronto, eu quando digo, só para esclarecer, que não temos exploração de gás natural, não existem cavernas para exploração de gás natural, não existe gás natural em Portugal a ser explorado neste momento. O que pode existir é a produção de outros gases renováveis, portanto, eu penso neste momento o biometano, por exemplo, é produzido, não é injetado na rede de transporte, mas penso que na rede de distribuição é utilizado, portanto, era só para esclarecer. Exato, não, fizeste muito bem. Agora que ficámos com um bocadinho mais noção de como o setor da energia está no fundo em ebulição, muitas descobertas, tanto do lado das engenharias como do lado dos consumidores, que também têm aqui muito para descobrir e para se adaptar, chegamos à reta final desta primeira parte de esclarecimento sobre a energia, mas queremos aproveitar então os próximos 15 a 20 minutos para falar com estas 4 mulheres que estão no setor da energia sobre a importância de ter mulheres nesta área. Para lançar o debate, devo dizer que, olhando a todos os tipos de formação superior, pouco mais de 20% dos inscritos são mulheres. Portanto, as mulheres são uma clara minoria na engenharia. Estou a falar de engenharia, acho que não esclareci isso na minha frase, mas estou a falar de engenharias. Portanto, as mulheres nas engenharias estão numa clara minoria para já, e o que eu vos queria perguntar era se consideram que a falta de exemplos de mulheres na engenharia fazem com que menos raparigas também acabem por considerar isto como uma opção, e então no vosso caso, como é que decidiram e como é que isto fez sentido para vocês? Passava se calhar a palavra à Sara, que eu vi que estava aqui. Eu posso começar então. Portanto, só para explicar um bocadinho melhor o meu background, eu sou de uma família em que são todos formados mais ou menos nesta área, apesar de serem todos homens, portanto,
O meu pai é professor de Físico-Química, os meus irmãos são todos engenheiros de alguma coisa, são todos mais velhos, então eu acabei por absorver aqui muita coisa. Naturalmente, acabei por enverdar por aí. E, na verdade, eu acho que como na minha cabeça já era uma coisa mais ou menos normal estudar engenharia, nunca tive o preconceito de me sentir desconfortável, de vou para aquele curso, um daqueles cursos, porque na verdade inicialmente eu não tinha a certeza que queria ir para a engenharia mecânica especificamente, sabia que queria ir para uma engenharia, mas não tinha o preconceito de pensar, vou para aquele sítio, só há homens, vou me sentir sozinha. Na verdade, na realidade não é isso que acontece, vamos para lá todos um bocadinho no mesmo pé, e portanto é um bocadinho isto. Eu acho que o problema neste momento, que já não é nem pouco mais ou menos aquilo que foi há uns 20 anos atrás, é que ainda temos um bocadinho na cabeça aquilo que a minha avó me disse quando soube que eu ia para a engenharia mecânica. Filha, vais para vais-te encher de graxa, vais arranjar carros, isso não é um trabalho para ti. E, portanto, falta, eu acho, de alcance das pessoas em geral, saber o que é que o engenheiro faz. Pode fazer mesmo muita coisa, pode estar, aqui como a Fernanda estava a dizer, pode estar envolvido em muitos tipos de assunto, onde é preciso ter um conhecimento técnico daquilo que se está a fazer, do negócio, seja o que for. Portanto, é um bocado isto. Exato, portanto, não tanto na nossa cabeça, mas na cabeça de toda a gente e de quem está de fora, se calhar, de gerações mais velhas, a questão de um engenheiro realmente tem um trabalho pesado, Sim. Que não é o caso para todos, não é? Claro que há alguns que terão, mas... Claro. As profissões. E no caso, vou passar, acho que esta questão é uma questão que realmente se aplica muito bem a todas e, portanto, se calhar passava a Thaís, se tem estas memórias frescas e se também tem uma experiência para partilhar connosco. Sim, é muito na linha que a Sara comentou, né? É muito da mentalidade, eu acho que está mudando, mas ainda precisa muita coisa ser feita. Quando eu comecei na engenharia civil e depois no meio eu migrei para a engenharia industrial porque eu achei mais legal e porque me parecia mais amplo assim de oportunidade. Mas eu lembro que quando eu comentava que eu estava fazendo engenharia civil, os comentários eram: mas você vai ficar na obra, vai ficar no sol e vai lidar com um monte de homens e era uma situação muito assim, mas como que uma mulher vai liderar muitos homens em obra? Porque a gente sabe que ambientes de obra são caracteristicamente mais masculinos, né? Tem uma presença mais masculina do que feminina. Então eu ouvi de professores, até na própria sala de aula, de professores em turmas que tinham mais homens do que mulheres e fazerem algumas brincadeiras, assim, vamos perguntar para as meninas para ver se elas sabem, ou coisas nesse sentido. Então, a gente percebe que tem essa diferença de geração, então as pessoas, né, com um pouco mais de idade, não que isso seja desculpa, mas assim, de fato é um processo. Então, eu lembro assim, da minha família, como a senhora comentou, né? Mas você vai fazer isso em engenharia, porque é coisa de homem, faz outra coisa. Então, hoje a gente vê que é mais importante falar sobre isso para as raparigas perceberem que a gente pode fazer qualquer coisa, e eu acho que é muito legal incentivar mulheres nas exatas, não só em engenharia, mas na ciência de um modo geral, para ter ideia de que não é uma coisa de homem, a gente pode fazer isso também, o que quiser, e se quiser ir para a obra, pode ir para a obra, e se quiser ficar num escritório, pode ficar, enfim, é de fato o que faz sentido para você, e o que você acha interessante, o que você acha que tem de capacidade e de habilidade, mas é uma mentalidade que felizmente está mudando com o passar do tempo. Mas para ti fez sentido ir para a engenharia? Porquê? Porque eu sempre, então, era muito claro na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa na área das exatas, né? Uhum. Então eu ficava nessa linha, assim. E aí na minha cabeça era engenharia, porque eu queria entender como que as coisas funcionam, por que elas funcionam, o que está por trás. Então, eu vou ligar esse botão e o que vai acontecer. Então era essa coisa da curiosidade mesmo, de querer montar e desmontar coisas e tudo mais. E aí, dentro da engenharia é um outro processo, porque a gente tem uma gama enorme. A gente pensa sempre nas principais, né? Então, civil, mecânica, elétrica, mas a gente tem engenharia de energia, engenharia de alimentos, uma diversidade de coisas que às vezes a gente mesmo não conhece dentro da própria engenharia. Então, é uma infinidade de possibilidades. Então, depois encontrar qual era que fazia sentido para mim, precisa estar cometendo esse processo. Eu comecei na civil, depois eu troquei.
porque a gente vai se descobrindo também, e não significa que você vai começar a fazer uma coisa e vai fazer aquilo para o resto da vida, necessariamente. Então, dentro da própria profissão, você consegue se reinventar com o passar do tempo e ir para uma outra área, e descobrir um outro interesse, mas não foi nenhuma questão de exemplo, nem nada, foi porque para mim fazia muito sentido ser engenharia, mas eu nem tinha essa referência, assim, de alguém da família que era engenheiro, porque minha família, enfim, é mais para uma outra área, assim, Eu mas acho que isso foi bem pessoal, assim. levantaste uma questão que me parece interessante para quem está a ver, que é essa mutabilidade que pode haver dentro de engenharia, de estares a fazer um tipo de engenharia e mudares para outro. Achas que é relativamente flexível, que realmente é fácil transitar? O momento em que eu fiz a transição, o começo da engenharia, pelo menos, primeiro assim, tem uma diferença, porque eu fiz engenharia no Brasil. Então, no Brasil é um curso de 5 anos, só a graduação, né? Uhum. Então, a gente tem esses 2 anos e meio primeiros, que são aquela parte só de física, matemática e química, que é muito similar para todas as engenharias, e depois a gente separa nas cadeiras mais profissionais. Então, nesse começo, eu fiz a transição numa altura em que eu tinha as mesmas cadeiras, tanto em civil quanto na engenharia industrial, então não era uma diferença muito grande. Eu comecei a ver logo no começo, assim, como eram as cadeiras, como eram os relatos de pessoas, e aí uma recomendação para as pessoas que estiverem assistindo e tiverem interesse, procurem pessoas que estão na área que vocês talvez tenham interesse, perguntem sobre como é o dia a dia, como foi a faculdade, quais são as possibilidades. Conversar é muito legal, porque ter esse conhecimento ajuda a gente a fazer decisões mais assertivas e mais conscientes. Então, dá para fazer essa transição. Muitas pessoas fazem uma engenharia na licenciatura, na graduação, enfim, depois vão para uma outra no mestrado ou para fazer uma especialização numa outra área. Se forem áreas muito diferentes, óbvio, o trabalho é um pouco maior, mas algumas coisas são bem similares. Então, é uma questão de adaptação. Dá para migrar, assim, se for o interesse. Acho que isso é muito importante para quem está indeciso e para quem sente que ainda não conhece o suficiente, que é a sensação normal quando está no secundário, pelo menos. Saber que calma não é uma decisão para a vida inteira, dá para ir adaptando consoante o que vamos aprendendo. Agora então, passava à Bárbara se também tivesse alguma coisa para nos dizer sobre isto mesmo, sobre o que te puxou nas engenharias e como é que foi essa experiência sendo rapariga e, mais uma vez, uma minoria. Ok, pronto. Há uma frase da Sally Ride, que foi a primeira mulher americana a ir ao espaço, que ilustra bem o objetivo deste projeto, e ela diz You can't be what you can't see. E nós estamos aqui para quebrar barreiras. E pegando no que a Sara e no que a Thaís disseram, eu não tenho dúvidas que há um choque geracional. Quando eu decidi ir para a engenharia mecânica, o que me moveu para a engenharia mecânica não foi a energia, foi a área da robótica. Eu fui para a engenharia mecânica porque queria seguir a área da robótica. Quando eu disse, pronto, na minha casa os meus pais são de áreas completamente diferentes e nunca houve qualquer barreira de género quando eu escolhi o meu curso. Mas também tive um comentário da minha avó a dizer: ai menina, tu vais andar de fato de macaco, debaixo de um carro cheia de óleo. Disse, bom, não tem nada a ver com isso, nós podemos fazer imensas coisas. E pronto, e hoje em dia ela consegue perceber que isto é um trabalho que não tem nada a ver com homens e mulheres. E pronto. Depois fui para a engenharia mecânica, comecei a gostar mais da área de energia, fui para a Noruega, andava aqui indecisa entre as fósseis e as renováveis, decidi ir para as renováveis e o meu caminho tem sido sempre nas renováveis. Na investigação, eu fiz sempre trabalho laboratorial. No trabalho laboratorial eu fiz de tudo, desde ir para quebra-mares, fomos 2 raparigas com quebra-mar trabalhar sem problema algum. Fui para a Inglaterra trabalhar em tanques. Só para esclarecer, quebra-mares, estás a falar... O quebra-mar é uma construção no mar, ligada por terra, pronto, onde nós temos várias turbinas para a produção de energia a partir da energia das ondas, portanto é um sítio assim... Também não sabia. Ok, desculpa. Não, mas quando for assim, interrompam. Pronto, desde ensaios em tanques de ondas noutros países, ir completamente sozinha, ao irmos 2 raparigas sem problema algum. No laboratório eu fiz tudo, eu construí peças em fibra de vidro, eu lixei, eu pus parafusos, apertei porcas, trabalhei com tudo e tinha dias que chegava à casa completamente cheia de pó. O meu pai ia-me buscar à técnica e dizia:
isto não é um trabalho para raparigas, é meia-noite e tu estás aqui cheia de pó, lixar peças, mas é uma coisa que nós gostamos e acho que é preciso nós sabermos aquilo que nós queremos e ignorarmos um bocado estes comentários, e hoje nós estamos aqui para mostrar isso mesmo, não há barreiras, nós podemos fazer tudo. Tive a sorte de até agora ter trabalhado, diz Ana. Ia-te perguntar, porque percebemos perfeitamente da tua atitude e que parte sobretudo da atitude da própria pessoa, de perceber o que é que quer e, portanto, e que é capaz e esforçar-se por isso. No entanto, ia-te perguntar se de qualquer forma foste muitas vezes confrontada com atitudes contrárias e que, portanto, mais em termos do local de trabalho, por exemplo, que é uma questão que ainda não falámos com as outras oradoras, em termos do local de trabalho, se há realmente essa questão de ser às vezes difícil por ser uma mulher entre homens, muitas vezes. Não sei se põe essa questão ou não. Assim, eu tive sorte de, em todos os sítios onde eu trabalhei, nunca ter sentido nenhum tipo de discriminação por parte de ninguém. E, sinceramente, até agora, do que eu me tenha percebido, ser uma mulher, uma rara mulher neste mundo de homens é uma vantagem. Porque lá as pessoas até acabam por achar graça. Para já, eu tenho 1,57 m, que não dá para ver aqui online, não é? Tenho 1,57 m, costumo andar assim bem arranjadinha e, portanto, quando eu digo que faço coisas no laboratório e que meto as mãos na massa, às vezes as pessoas nem acreditam. Mas eu acho que neste mundo, para mim, tem sido uma vantagem, porque acabamos por, como as pessoas estão sempre habituadas a ser homens e normalmente pessoas mais velhas a assumir o comando, quer em palestras, quer em todas as situações, conferências, tudo mais, quando aparece uma pessoa nova, uma rapariga a falar daquele determinado assunto, eu acho que até acaba por captar mais a atenção das pessoas e, portanto, considero que isto tem sido uma vantagem até agora para mim. Entendo, e também faz algum sentido na minha cabeça, espero que o público tire as suas próprias conclusões. Passando à Fernanda, que não está no meio de engenheiros à partida e até gostava de estar mais, segundo nos confessou. No entanto, obviamente que também tem um bocadinho esta noção de algumas dificuldades, se calhar no mundo do trabalho, não sei se terá, se não, em relação a ser uma mulher, pelo menos tentar perceber assuntos mais técnicos. E era mais nesse sentido que lhe ia perguntar se também nota algumas dificuldades ou se é uma questão que estamos a ultrapassar, estamos no bom caminho. A sua opinião sobre isto também. Obrigada, Ana. É claro que há dificuldades, mas também acho que estão a ser dados grandes passos, principalmente pela afirmação das mulheres. Acho que nós, as mulheres, temos de facto força e competência e temos feito notar esta capacidade para nos impormos, mas ainda estamos num mundo em que o masculino tem a sua presença, mas cada vez mais há mulheres absolutamente notáveis, excelentes trabalhadoras e não descurando outro papel que é muito importante, que é de mulher e mãe. Que eu acho muito importante este equilíbrio que as mulheres trazem ao mundo laboral, que é conseguir também afirmar-se como profissionais que são competentes, mas como também mulheres de família, cuidadoras e, portanto, fazer respeitar a nossa capacidade profissional, não descurando outras áreas que também são importantes e que são dimensões fundamentais da nossa vida e da nossa sociedade, não é? O que seria se nós agora abdicássemos de ser mães, por exemplo, ou de tomar conta das nossas famílias, dos nossos pais, das pessoas que nos são mais queridas. E, portanto, as mulheres humanizaram mais estas relações. Portanto, tem sido um grande desafio para todas e acho que vocês, que são todas bastante mais jovens do que eu, ainda vão conseguir melhores conquistas e vão conseguir afirmar-se cada vez mais. E eu queria só ainda dizer, para acrescentar sobre a importância das engenharias em diferentes áreas e para aliciar os mais novos que nos estão a ouvir, porque também me parece que é bastante importante acrescentar que eu,
que aqui estou e que não sou engenheira, portanto tenho que fazer um grande esforço no meu trabalho para conseguir ter a componente técnica suficiente para dar a informação que as outras pessoas precisam de mim. Por exemplo, nós temos uma plataforma de e-learning que construímos sobre energia, que se chama Act for Eco. É um projeto europeu, portanto está a acontecer em 9 países europeus e basicamente quer ajudar os consumidores a serem energeticamente mais eficientes. E para isso é preciso explicar-lhes o cerne da questão. Portanto, é preciso, não basta dizer que tem que mudar o seu comportamento, temos que lhe dizer que tem que ser mais eficiente, mas como? Tem que fazer uma análise em sua casa de quais é que são os equipamentos, o que é que está obsoleto, o que é que está a consumir mais energia, quais são as opções que tem no mercado, o que é que deve escolher. Isto tem a ver, por exemplo, com bombas de calor, caldeiras, painéis fotovoltaicos. Ora, isto para uma socióloga é uma desgraça, não é? Dar a informação é fácil, mas qual é que é o conteúdo da informação? E, portanto, tínhamos aqui uma jovem engenheira do ambiente que nos ajudou a preparar esta plataforma de e-learning, que ainda está, se tiverem curiosidade, em visitar, porque é de facto com o objetivo dos consumidores lá irem e percorrerem diferentes etapas para ficarem com mais conhecimento e mudarem o seu comportamento. Mas tudo isto teve uma base na área da engenharia do ambiente fundamental e da energia para construir estes conteúdos. Portanto, a minha função aqui... Uma mulher. Exatamente. Não, aqui nós na associação, devo confessar que 80% dos recursos são mulheres. Mas, pronto, sendo que também tem um trabalho de comunicação, acaba por ser mais natural hoje em dia que exista um maior número de mulheres na sua profissão, não é? Sim, Mas de qualquer forma, queria lhe perguntar, então agora para concluir esta parte, sendo que das nossas oradoras será a mais experiente no mundo laboral, pelo menos em termos de anos terá um caminho percorrido maior, queria lhe perguntar se sente alguma evolução, precisamente, em relação à presença de mulheres e ao papel delas dentro das empresas. Sem dúvida. Eu vou-lhe confessar, há muitos anos, já tenho alguns anos de vida profissional e de vida, não é verdade? E efetivamente uma vez tive uma chefia em que eu questionei, eu tinha um vencimento mais baixo do que um colega e perguntei à minha chefia porquê. E responderam-me que, e eu por acaso até tinha mais horas de trabalho, e de facto responderam-me que, porque era homem, tinha uma família para sustentar. E portanto aquilo doeu-me bastante, senti uma grande injustiça, porque eu trabalhava mais horas, até achava que era mais competente, podia não ser, mas tinha essa convicção, e portanto achei muito injusto que fosse feita esta observação. Apesar de já ter alguns anos, e isto já se ter passado alguns anos, eu não tenho dúvidas que isto ainda hoje se possa passar e que se passa em muitos setores. E, portanto, cabe, de facto, às mulheres continuarem a ser persistentes, resilientes, lutadoras, trabalhadoras, para desmistificar e alterar esta situação. É claro que isto também não vai só com esta boa vontade ou com a luta das mulheres, tem que haver políticas que também contribuam para alterar este panorama, não é? Porque sabemos que a força da política e das medidas políticas e da legislação são determinantes muitas vezes para também se alterar aquilo que é o costume da sociedade, ou pelo menos pode acelerar essa mesma mudança. Mas isto acontece ainda nos dias de hoje. Agora, acho que as mulheres estão mais fortes e mais capazes para não aceitar. E também reparem, deixem-me que vos diga o seguinte: o percurso que temos feito é notável, mas nós, efetivamente, se olharmos em termos temporais, nós estamos a viver numa democracia ainda há pouco tempo, ou seja, se compararmos com os nossos vizinhos europeus, não é? Efetivamente a realidade portuguesa foi um bocadinho diferente e, portanto, há bem poucos anos, há menos de 50 anos,
as nossas mães e as nossas avós tinham uma vida bastante diferente daquilo que nós temos hoje. E estes contextos económicos, sociais, culturais, são também muito, muito importantes. Portanto, se olharmos o que éramos há 50 anos, penso que também foi uma evolução extraordinária. Ótimo, acho que é ótimo fecharmos um pouco esta parte das mulheres com essa mensagem de que existe evolução e temos condições para acelerar essa evolução que ainda não chegámos ao ponto, se calhar, que seria o desejável, pelo menos da parte das mulheres, não é? E acredito que muitos homens concordem. Sim, também é verdade, isso é muito importante. Não é só um lado, é uma questão da sociedade, não é? Mas então, queria agora perceber se haviam questões da parte do público, porque ainda não me chegaram. Se não houver para já, podemos continuar a falar destes assuntos que nos trouxeram aqui, mas para já eu penso que... Podem continuar. As questões têm sido respondidas e por parte do Facebook temos estão a parabenizar realmente as intervenções e a concordar com o que é dito, portanto estão à vontade. Portanto, vamos então continuar, se calhar. Então, porque eu tinha aqui o objetivo de fechar um bocadinho esta parte da importância das mulheres com uma questão de resposta rápida a todas, que é o que é que pensam que falta para a igualdade e o que é que podemos fazer. Mais esta parte mais prática, porque falámos um bocadinho do que estava mal, e então a Fernanda, na verdade, já deu um pouco a sua intervenção nesta parte, o que é que podemos fazer. Se quiser acrescentar alguma coisa, claro, Fernanda, mas então voltava a dirigir-me à Sara, se tens algo também a acrescentar neste aspecto. Para mim, tendo em conta o meu trajeto até agora, o que se calhar me faltou um bocadinho para não me martirizar em alguns pontos do meu trajeto é ter uma role model, ou seja, é preciso haver mais mulheres em certos cargos, não só em engenharia, não é? Mas de uma maneira geral é preciso haver mais mulheres em engenharia, é preciso haver mais mulheres chefias. E pronto, é exatamente o que a Bárbara estava a dizer. Se não virmos, não é uma coisa normal. Portanto, estas iniciativas exatamente tocam no ponto certo, que é quando eu era adolescente, eu não via muita gente, fosse engenheira mecânica ou engenheira civil ou engenheira eletrotécnica ou qualquer outra engenharia que normalmente nós associamos a homens. Portanto, é um bocadinho por aqui. Eu peço desculpa, vou passar já a palavra porque tenho obras, ou se quiser, não está audível. Bárbara, não sei se tens algo a acrescentar também ao que já disseste. Sim, só complementando aqui um bocadinho, para além de todas as medidas e toda a política associada a esta questão, é preciso tempo. Tempo porquê? Porque, por exemplo, no meu ano de entrada nós éramos 10-15% de raparigas, portanto, se virmos por cargos de topo em engenharia mecânica, nós não conseguimos ter 50%, é matemática. Portanto, é preciso tempo para que nós consigamos chegar a esses cargos, nós, pessoas de gerações mais novas, mais velhas do que a minha, e pronto, para nós, de facto, conseguirmos ter esses modelos, que neste momento é difícil, porque não havia assim tantas, e portanto nós temos 1, 2, 3, 10 exemplos, enquanto de homens em 100, pela percentagem do meu curso, portanto, em cargos de topo, se tivermos 100 pessoas, temos 10 mulheres, 90 homens. Portanto, é mais difícil, portanto, é preciso tempo. Pronto, os engenheiros sabem fazer as contas, são estas para já, é uma questão de serem bem-vindos a mais pessoas, não é? Mais mulheres neste caso, para que se possa fazer uma pirâmide diferente, deixar de ser exatamente assim. Então... Vamos aumentar as estatísticas, meninas, bora. É basicamente um convite, esta conversa também. Agora, Thaís, não sei se tens uma experiência um pouco diferente, porque também conheceres a realidade brasileira de uma maneira que nós não conhecemos, e portanto, o que é que consideras que seria mais importante agora para que
mais mulheres viessem para as engenharias. Pensando na realidade assim, do Brasil, eu tenho visto nos últimos anos um número muito maior de mulheres entrando nas engenharias, em cargos mais técnicos, que eram vistos como, né, preferencialmente para homens. Mas até eu concordo muito que a gente precisa de tempo e mudar coisas no sistema, porque é uma coisa assim, a gente não consegue mudar uma coisa que foi a vida toda muito rápido. Mas tem algumas pequenas atitudes que a gente consegue trabalhar, e até muito no exemplo que a Fernanda deu de questionar, né, por que o meu salário, o meu ordenado é diferente, enfim. Então, pequenas coisas de levantar para discussão. Então, se a gente percebe que no ambiente que a gente está, tem alguma situação que está desfavorecendo por algum motivo, e dá para se perceber que é justamente uma questão de gênero, é levantar essa discussão. Mas por quê? Porque muitas vezes é tão enraizado que a gente não percebe. Então, a gente estava fazendo um trabalho até na EDP discutindo esse assunto de machine learning, né, de usar modelos de machine learning, de aprendizagem de máquina para contratação, como suporte para RH. E aí foi percebido que, considerando o mesmo currículo, a máquina, não, o modelo, contratava mais homens do que mulheres, considerando o mesmo perfil. Então, assim, é uma coisa tão enraizada que, às vezes, detalhes fazem toda uma modificação no sistema. Então, de fato, falar sobre isso eu acho que é muito importante. Dá para a gente discutir e levantar esses questionamentos no dia a dia também. Pronto, e só por curiosidade, conseguiram reparar esse erro? Eles perceberam que eram detalhes no modelo, porque assim, você considera, só que quando a gente trabalha com aprendizagem de máquina, né, ele vai se retroalimentando. Então, se você coloca um detalhe aqui nesse ponto, todo o resto vai depender disso, e isso vai tomando proporções maiores. Então, esses pequenos ajustes, com o tempo, a gente percebe que se o próprio computador não consegue ver muito essa diferença e tem essa visão um pouco viciada, é porque a pessoa que programou aquele código, de alguma forma, mesmo sem intenção, tinha uma visão um pouco enviesada, né? Então, isso acabou refletindo no próprio programa. Então, de fato, tentar mexer um pouco na cultura mesmo. Acho que é um exemplo mesmo muito interessante que nos trouxeste agora. A Fernanda deu-nos alguns exemplos, não sei se está a querer, se lembra de mais algum entretanto? Ou... Não, queria só deixar uma mensagem também a tudo aquilo que foi dito, ainda acrescentar outro dado, que é também as próprias mulheres têm que mudar, ou seja, não podemos esperar que seja a sociedade a mudar, nós temos que mudar, temos que assumir a liderança, a mulher tem que perder a vergonha de se assumir na sociedade e, portanto, às vezes também é verdade que a própria mulher não assume, quer dizer, é difícil chegar aos cargos de liderança, mas também é verdade que às vezes as mulheres se escondem, não aparecem, não reforçam a sua posição dentro do meio onde estão, e isso também é importante que aconteça, e em especial para as mais novas, não é? Que têm que se afirmar e não ter receio de o fazer e não ter vergonha de o fazer face ao estigma que existe de uma forma geral e tantos anos em que de facto estivemos estigmatizadas em relação a esta situação. Portanto, as mulheres também têm que fazer essa mudança, têm que se assumir. Exato, é um bocadinho desconstruir aquela ideia de que um líder tem a mão dura e que nem sempre uma pessoa se identifica com esse perfil mais, e que há vários tipos de liderança. Temos a presidente da União Europeia, é uma mulher, teve 7 filhos, portanto uma pediatra, é extraordinário, não é? Chegar a esta idade e ter a força de assumir este cargo, a coragem também de assumir este cargo. É por aí, são estes exemplos que nós temos que destacar e olhar para nos guiarem. A própria Presidente do Banco Central Europeu, portanto, há já muitos e bons exemplos também na sociedade portuguesa de mulheres que afirmaram a sua liderança. E é isso que a mulher tem que fazer, em casa, no trabalho, na política, na cultura, afirmar-se cada vez mais. Muito bem, acho que é uma ótima mensagem. Eu penso que a Bárbara tirou o silêncio do microfone. Será que querias acrescentar algo? Sim, eu queria só deixar uma nota, que é, não tenham medo de procurar. Se tiverem dúvidas, falem connosco. Eu estou sempre disponível dentro das 24 horas que o dia tem, e dentro, pronto, todas as outras limitações. Falem connosco, procurem saber o que é que as pessoas que seguiram aquele curso fazem. Eu vejo pelo meu rol de amigos do curso, nós somos todos de engenharia mecânica, cada um de nós faz uma coisa completamente diferente. A engenharia mecânica, que eu falo de que eu conheço, não é? A engenharia mecânica não é só carros. Aliás, do meu grupo de amigos, eu só tenho um a trabalhar em carros, de resto, uns trabalham em retalho,
outros trabalham em ferramentas, outros em logística, outros em bancos, em coisas que as pessoas normalmente não associam à engenharia mecânica. Procurem, dirijam-se às universidades. As universidades têm imensos dias abertos, imensas iniciativas, onde vocês podem perceber o que é que uma pessoa com aquele curso pode fazer. E eu acho que isso é o mais importante, é informarem-se, procurem, e isso vai-vos abrir o leque de oportunidades e vai fazer com que vocês se sintam muito mais seguros com a escolha que vão tomar, porque são 18 anos, também já os tive, compreendo todas as incertezas, todas as dúvidas, mas informem-se, procurem, eu estou sempre disponível, podem encontrar-me no LinkedIn, podemos deixar os nossos contactos, eu posso deixar o meu contacto no chat, podem contactar a associação para terem os nossos contactos, estou 100% disponível. Olha, muito obrigada, Bárbara, não só pela disponibilidade, que acho que o público agradece, mas também porque a tua intervenção vai precisamente numa direção que acho que é boa para terminarmos agora. Temos mais ou menos 5 minutinhos que nos faltam, e o que eu gostava de saber, fazendo também esta transição entre a importância das mulheres e as engenharias e esses vários percursos profissionais que a Bárbara acabou de levantar, queria saber onde é que cada uma de vocês ambiciona chegar na vossa carreira, o que é que ainda gostavam de experimentar e assim um bocadinho mais, uma questão um bocadinho mais pessoal que acho que pode servir como um exemplo interessante para quem nos está a ouvir. Sara, se calhar, podes começar? Acho que sim. Isso, na verdade, acho que é uma pergunta difícil, porque eu neste momento acabei, só para enquadrar um bocadinho melhor, eu na REN já estive em 2 áreas diferentes. A primeira era o centro de despacho, que tem uma tarefa um bocadinho mais técnica, ou seja, eles fazem a gestão do gasoduto de gás natural e, portanto, inerentemente tem tarefas mais técnicas. No sítio onde eu estou agora, tem um âmbito um bocadinho mais comercial, e portanto eu, se calhar ligando um bocadinho ao tema anterior, quando entrei no técnico, eu acho que uma pessoa aprende um bocadinho a ser engenheiro, ou seja, nós não comunicamos, nós não sabemos falar, nós não fazemos apresentações, e é um bocadinho este o estereótipo com que uma pessoa sai. Eu pelo menos senti um bocadinho isso. E neste cargo que eu tenho no momento, aprendi que na verdade até gosto mesmo muito disso. Portanto, eu estou um bocadinho numa fase de transformação, eu tinha uma ideia um bocadinho diferente daquilo que eu ia querer fazer e, portanto, não sei se neste momento consigo responder diretamente à questão. O que é só por si uma resposta significativa, que também não temos a toda a hora ter uma ideia super definida de aquilo que vamos fazer, temos de ter tempo para parar e olhar em volta, portanto, no fundo é isso que a Sara está a fazer agora e pronto, e é importante essa partilha também. De qualquer forma, voltava a fazer a questão à Thaís, se tem assim algo que realmente saiba que quer concretizar neste momento. Quando eu penso assim, é muito engraçado, porque você saber o que você não quer já é um caminho andado. Então, como eu estou no setor da energia tem pouco tempo, né? Eu já passei por outros setores diferentes, então você começa a ter uma noção assim, um pouco maior. E agora eu estou na parte de novas tecnologias, que está muito relacionado com engenharia, de fato, né? Com o meu curso e pensar em como isso pode mudar, enfim, daqui para frente. Então, é uma área que eu tenho gostado bastante assim, desse trabalho e de pensar em inovação, e pensar em tecnologia, e uma coisa um pouco mais técnica, mas olhando também de cima, né? 10 mil pés de distância, como a gente fala. Então, ele é técnico, mas não tanto. Então, a gente consegue ter uma visão um pouco mais global. Então, é uma área que tem me interessado muito. Pretendo seguir por esse caminho, assim, e focar cada vez mais nisso. Até porque, lá está, é outra das áreas, parece que cada uma das oradoras, quando fala, se percebe que a sua área está em uma evolução exponencial, portanto, acho que é o caso da tua, é o caso também da Sara, quando fala do hidrogênio e etc., é o caso da Bárbara, quando fala das renováveis, sustentabilidade, etc., portanto,
Acho que também fica um bocadinho por aqui, é que parece que para qualquer lado que nos viremos dentro das engenharias, existem sempre muita coisa por onde trabalhar e por onde explorar. Falta-nos então também saber do lado da Bárbara o que é que ela gostaria ainda onde é que ela se vê daqui a uns tempos, ou se calhar se tem algum objetivo, uma meta na sua carreira que queira partilhar. É certo. Pronto, eu tenho aqui tenho umas ideias às vezes um pouco estranhas, mas a minha ideia, e passando aqui a mensagem aos mais jovens, eu acho que é importante nós termos sempre um plano, termos um caminho. Se vamos seguir esse caminho ou não, depende, mas eu acho que é importante nós termos sempre um objetivo. Portanto, o objetivo que eu tenho planeado para mim é, neste momento, eu quero ser engenheira, quero ser técnica, quero meter as mãos na massa e fazer muitas contas numa primeira fase da minha carreira e depois enverdar por um cargo de gestão. Os cargos de gestão têm os seus problemas, tal como os de engenharia mecânica. Como eu referi, eu faço parte de 2 grupos de jovens e num deles sou co-coordenadora do grupo de educação e, portanto, aqui já tenho uma primeira experiência da gestão, sendo que não é um contexto profissional e, portanto, eu posso cometer todos os erros possíveis e imaginários, que não vai acontecer praticamente nada, mas é aqui uma primeira experiência à gestão. Mas sim, será, portanto, uma primeira parte técnica e uma segunda parte de gestão. Não quer dizer que daqui a 1, 2, 5 anos falemos e a conversa não seja outra. O que é ótimo, lá está essa flexibilidade, mas obrigada por dar também essa ideia da ascensão até à gestão, que acho que também é um caminho bastante, se calhar, procurado e que faz muito sentido. Pronto, temos mais ou menos 1 minutinho. Fernanda, gostava então de saber da sua parte, mesmo não sendo engenheira, como é lógico, tem uma experiência profissional muito relevante e estamos igualmente curiosos para saber o que é que pretende e se calhar se vai ter mais ligação daqui para a frente com a energia ou não. Se nos quiser contar. Isto da defesa do consumidor é um mundo fascinante também, porque todos os dias aparecem questões, ou seja, eu nunca me cansei portanto são de facto alguns anos, que eu me recuso a dizer quantos são, mas nunca me cansei, porque há inúmeros desafios, sabem, quando isto nunca está resolvido. Portanto, porquê? Porque o mercado não para, o mercado é inovador, cada vez mais complexo, sofisticado, e portanto nós temos sempre imenso trabalho para fazer neste esforço de informação ao consumidor. Eu já trabalhei a área da publicidade, já trabalhei quando houve a mudança do euro, já trabalhei segurança alimentar, obesidade infantil, energia, sustentabilidade, literacia financeira. Estão a ver? Porque isto corresponde sempre a momentos em que o consumidor enfrentava problemas dentro do mercado. Quando há uma crise, as pessoas precisam de mais ajuda para gerir as suas finanças. Agora precisamos de uma neutralidade carbónica, os consumidores precisam de ajuda para serem mais eficientes. Estamos, de facto, num momento crucial em que é preciso sermos mais sustentáveis. Ainda agora a AVEC teve um projeto aprovado na área da sustentabilidade que vai trazer aqui um importante reforço de trabalho. Portanto, é agora o meu desafio. Olha, agora daqui para a frente é trabalhar mais a energia dentro da sustentabilidade. Portanto, isto na defesa do consumidor e nesta área que às vezes as pessoas não imaginam, há inúmeras áreas para explorar e, portanto, cresce-se muito porque está-se sempre a aprender bastante em cada um destes domínios. Pronto, olha, precisamente acho que é assim não acabarmos assim, estamos mesmo na hora, e pronto, e ficamos com uma mensagem de que realmente é preciso ser curioso, é preciso aprender, estão todas a aprender constantemente e continuam com vontade de aprender ainda mais, portanto, pronto, esperemos que quem nos está a ver também tenha ficado com essa curiosidade. Volto a referir a disponibilidade que a Bárbara mostrou e que as restantes oradoras também foram referindo e têm os contactos no chat, quem as quiser contactar com outras dúvidas e coisas mais específicas. Portanto, da minha parte é isto. Obrigada a todas. Obrigada, Ana. E acho que sim, acho que passo então à Mónica e
e foi um prazer. Obrigada a todas que estiveram aqui presentes, então, para dar o testemunho. Ana, obrigada pela moderação, foi mesmo muito, muito boa. Agradecer também às entidades parceiras do projeto Engenheiras por um Dia, aqui temos a EDP, a DECO, a Águas de Portugal e também a REN. E agradecer a todas as pessoas que estiveram a assistir e que deram um feedback positivo. Esta foi então a última sessão do ciclo de workshops deste ano, do projeto Engenheiros por um Dia. Estaremos de volta nesta iniciativa do ciclo de workshops no próximo ano letivo, mas o projeto continua. Deixar aqui também o convite para as escolas que nos possam estar a ouvir ou que assistam a este workshop em diferido, porque fica guardado no Facebook da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que estamos disponíveis para acolher todas as escolas que tenham interesse em explorar estas temáticas da participação das raparigas na área das STEM, portanto as ciências, tecnologia, engenharia e matemática. É um projeto muito dinâmico, muito divertido. Nós temos 58 entidades parceiras, 8 das quais até são municípios. Temos também aqui uma parceria com 13 instituições de ensino superior, desde universidades a politécnicos, e portanto acho sempre que é importante deixar esta mensagem de que é uma mais-valia, não só para conhecer outras profissões e efetivamente o que é que as profissionais fazem no seu dia-a-dia. Portanto, muito obrigada. Da nossa parte, então, damos por terminada esta sessão e espero ver-vos para o ano. Temos aqui o agradecimento, então, do agrupamento de escolas professor Reinaldo dos Santos, o 11º A esteve a assistir também, tanto na sala de aula. Portanto, muito obrigada, professora Isabel, e contamos convosco para o ano. Obrigada a todos e a todas. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.